Bom dia, sexta-feira, thank God it's Friday, 13 de julho do ano da graça de 2018. Então vamos lá, deixe-me só acertar aqui uma coisa, que é para não haver problemas com som e imagem. Bom, vamos lá então ver se está a chegar tudo bem com o som e imagem que eu dizia há bocadinho. Manuel Artur Ferreira, parece que sim. Bom, o que é que tenho para si? Olha, aliás, tenho aqui o período de ordem do dia e aquilo que é a agenda normal. Vamos começar pelo período antes da ordem do dia, que tem a ver com uma situação que já vários espectadores me falaram nas últimas 2 semanas e a perguntar, você disse que ia falar disto e não falou. Estamos a falar do Sporting. De facto, eu disse que ia falar sobre o Sporting, mas era sobre as contas do clube e as contas da SAD. Mas, entretanto, como já se colocaram outras situações, a conversa de hoje, no período antes da ordem do dia, vai ser sobre contas, mas também vai ser sobre o resto. Bom, então vamos começar sobre o resto. Como sabe, o Sporting está em período de pré-eleições. Eu devo dizer que não queria estar no lugar de quem vai presidir a instituição, ao clube e depois à SAD nos próximos anos. Não queria lá estar e já vou explicar porquê. Bom, mas qual é o ponto interessante aqui? Nós já temos alinhados neste momento 6 candidatos à presidência. Hoje parece que se vai apresentar-se o 7º. Primeira conclusão, não há fome que não dê em fartura. Bom, mas com isso estamos todos bem. A questão aqui não é essa. É perceber que há pelo menos 2 candidatos que eu não consigo utilizar outra expressão que se não dizer que não parece que não têm vergonha na cara. Não é? Um deles é Bruno Carvalho, que já anunciou a sua recandidatura. O segundo é Carlos Vieira, que trabalhou com o Bruno Carvalho até há pouco tempo. Bom, vamos recuar um bocado no tempo, àquela célebre Assembleia Geral, onde Bruno Carvalho exigiu uma maioria confortável, senão ir-se embora, que acabou por ficar com as sugestões que ele queria, nomeadamente alterações de estatutos, onde triunfou por 89% ou 90%, parecia a Coreia do Norte. Aquilo. Bom, nessa alteração de estatutos estava escrito que pessoas na situação em que ele está agora não se podem candidatar. Então ele candidata-se. Espera aí. Foi ele que fez aquela proposta de alteração. Eu acho que a mesa da Assembleia Geral do Clube devia pronunciar-se oficialmente sobre isso. Porque aqueles estatutos estão em vigor. Foram aprovados pelos sócios naquela Assembleia Geral. E, portanto, Bruno Carvalho, por esta circunstância, não pode ser candidato. Bom, segundo ponto das eleições. Carlos Vieira, até há pouco tempo, trabalhou com Bruno Carvalho. Bom, secundou Bruno Carvalho em tudo e mais alguma coisa. Pelo menos em público. Não sei se em privado houve alguma divergência, mas em público. E agora aparece como candidato autónomo contra o ex-patrão. Bom, já agora, eu recordo-me que houve situações complicadas da vida do Sporting nos últimos tempos, onde o próprio Carlos Vieira esteve ao lado de Bruno Carvalho, inclusive a testemunhar em situações complicadas. Bom, agora aparece como candidato. Isto, eticamente, é uma coisa que me faz uma espécie desgraçada. E vou-lhe dizer que está desse lado alguém que, seja do Sporting, que neste momento está a espumar de raiva por aquilo que eu estou a dizer, só para dizer 2 coisas. Primeiro, não acho que isto seja exclusivo do Sporting, é um problema do futebol em geral. E, portanto, para lhe dizer também que se isto se colocar no meu clube, que é o Benfica, declaração de interesses feita, eu serei o primeiro a vir aqui comentar. Ou seja, isto não tem nada a ver com clubites, isto tem a ver com ética. Apenas com isso. Bom, ainda sobre o Sporting, as contas. Que era o assunto que aquela senhora e aquele senhor que me escreveram esta semana a dizer: você prometeu falar e não falou. Bom, não falei porque estava a conversar com algumas pessoas ligadas à SAD para perceber qual é a dimensão da catástrofe financeira em que está a SAD. Bom, e eu acho que não se apurou ainda a catástrofe financeira em que está o clube. Bom, mas é mesmo essa a expressão, é esse o adjetivo, catástrofe financeira. Bom, e recorda-se que aqui há umas semanas alguém dizia, salvo ver o Correio da Manhã, que as dívidas a fornecedores eram de 40 milhões. Por aquilo que eu já apurei, as dívidas são superiores a esse valor. Bem, as pessoas em causa disseram-me assim: mas você já reparou, agora o Sporting retirou aquela emissão de obrigações urgente de 15 milhões de euros. Pois, retirou,
porque entretanto houve, com esta mudança de presidência, ou melhor, esta situação transitória em que se encontra com a saída de Bruno Carvalho, houve jogadores que resolveram voltar e outros que resolveram o assunto a bem, ou seja, o Sporting vai receber dinheiro pela transferência do passe, pela venda do passe de alguns jogadores. Olha, um deles é o William Carvalho. Isto retirou a pressão de amanhã sobre as contas, mas o problema, gostava de dizer à senhora e ao senhor em causa, que isto não resolve nada do ponto de vista de médio prazo e longo prazo. Ora, o problema dos clubes está precisamente aí. Isto retira a pressão sobre o curtíssimo prazo, mas não resolve o problema a médio e longo prazo. E esse é que é o problema do Sporting, bem, como é o problema dos clubes, mas estamos a falar aqui do Sporting. E o problema aqui é que isto não se resume a SAD. As pessoas estão muito concentradas naquilo que é a análise da SAD. Não é apenas a SAD. Eu acho que os sportinguistas vão ter uma surpresa, quando, inclusive alguns que andaram a pular com a vitória nas modalidades nos últimos tempos, modalidades não estão no clube, estão na SAD, perdão, não estão na SAD, estão no clube, mas isso aconteceu porquê? Porque houve investimentos pesadíssimos, elevadíssimos, que eu acho que são incomportáveis naquilo que são as modalidades. Ora, isto vai-se refletir nas contas do clube. Isto não está ainda apurado, mas eu acho que vão ter uma surpresa desagradável. Bom, isto tudo leva-nos a onde? A uma questão fundamental. Os clubes não podem continuar a viver desta maneira. Nem os clubes, nem a SAD. Enquanto não perceberem isso, e enquanto não perceberem que a estratégia de como agora não têm a banca, vão colocar empréstimos obrigacionistas junto dos sócios ou dos adeptos ou simpatizantes para resolver o problema, isto vai adiando o problema. Porque o passivo, esse, tem que ser pago. Mais tarde ou mais cedo, tem que ser pago. Bom, terminado o período de história do dia, vamos lá então à agenda. Primeiro ponto, o Ministro da Saúde prometeu ao Hospital de Santa Maria, aos responsáveis do Hospital de Santa Maria, que se demitiram na semana passada, como sabe, aliás, prometeu aos responsáveis do Hospital de Santa Maria que ia desbloquear verbas para resolver o problema urgente que alguns que apelidam de catástrofe que se vive no hospital. A pergunta que nós temos que fazer é, espera aí, quantas vezes é que já ouvimos isto? E em relação a quantas coisas? Olha, ala pediátrica da Oncologia de São João. Contratação de 2.000 profissionais para a saúde, que afinal parece que é só a partir de setembro. Bom, desbloqueamento de verbas para resolver problemas urgentes e graves nos hospitais. Seja de investimento, seja de contratação de pessoas. Já ouvimos isto há vários meses. Há vários meses que nós temos um rol de promessas que estão todas por cumprir. Repare, nenhuma está a cumprir. E, portanto, é legítimo que nós aqui, e você desse lado, inclusive os profissionais que trabalham nestas instituições, perguntem assim, porquê é que desta vez vamos acreditar? Olha, eu não acredito. E não acredito, você vai perceber porquê. Porque esta história do déficit orçamental para este ano não está totalmente resolvida. Apesar da economia continuar a crescer a 2,3% ou 2,4%. Está a ver a gravidade disto? Bom, mas voltaremos a isso noutro ponto da conversa de hoje. Bem, as críticas que eu fiz ontem, algo violentas, e nas últimas semanas ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Saúde, ontem proporcionaram uma conversa bem interessante com uma pessoa muito bem colocada, no Partido Socialista e no Governo. Dizia assim, Camilo, você está a ser injusto. O Ministro das Finanças está a tentar ajudar o Ministro da Saúde. Eu achei alguma piada a isto. E quando eu perguntei porquê, disseram assim, você reparou que o Ministro aqui há umas semanas no Parlamento disse que a saúde não era um problema apenas de financiamento, era um problema de má gestão. Ou seja, o Ministro das Finanças estava a dar uma ajuda ao Ministro da Saúde ao dizer aquilo que é um problema que não é seu, mas é do Ministro da Saúde. Bem, primeiro ponto. Então, é óbvio que há um problema de gestão no Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente sabe isto. Gente sensata de esquerda e gente sensata de direita. Não tem ideologia. Isto é um problema factual. Há um problema de gestão no Serviço Nacional de Saúde. Bom, qual é o problema aqui? É o Ministro das Finanças que deve dizer isto? Ou é o Ministro da Saúde? É que o profissional de saúde e quem trabalha na saúde vai olhar para isto e dizer assim, espera aí, mas porquê é que eu tenho que ouvir coisas de um tipo que só trata de contas públicas, não é? E que não sabe aquilo que efetivamente se passa com a saúde. Bom, primeiro não é bem assim, porque se você for ver, a saúde, basta analisar 3 ou 4 indicadores para perceber qual é o problema. Bom, mas vamos então à questão. Vamos admitir que o Sr. Ministro das Finanças quis ajudar o Sr. Ministro da Saúde, o que não é líquido. E que ele estava apenas a dar-lhe uma ajuda quando dizia que há um problema de gestão. Repare neste problema. Então um problema de gestão no SNS resolve-se contendo verbas? Bom, mas isso foi feito durante o período de droga. Mas foi feito porquê? Porque não havia dinheiro. Agora há algum dinheiro, apesar de tudo. Ou seja,
Se a intenção é esta, e por isso é que eu achei muito piedosa a chamada que recebi, a conversa que tive com a pessoa em causa, se a ideia é dizer assim, vamos lá resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde, o problema de má gestão, então isto tem de ser encarado pelo Ministro da Saúde e temos de ter um acordo, uma análise, um acordo dentro do próprio setor da saúde. Ou seja, isto tem de ser tudo debatido, e nomeadamente entre os partidos da geringonça e os partidos mais à direita. E isto tem de haver um acordo de regime para resolver esse problema. Ora, é isso que está a suceder? Não. O Ministro da Saúde continua a tentar esconder o sal com a peneira, cada vez que aparece, não, isto é um exagero, não é bem assim, assado, cozido e guisado. Depois o Ministro das Finanças diz, não, é um problema de gestão, e não saímos desta marmelada. Ora, eu não entendo isto mais, e esta chamada que me fizeram e esta conversa que tive, como mais do que uma desculpa de mau pagador. E acho que era a altura de o Governo olhar para isto de forma séria. É óbvio que há um problema de gestão, mas esse problema de gestão não se resolve retendo verbas. Esse problema de gestão resolve-se chamando as pessoas à mesa para conversar, mas não é só os envolvidos, é todos os setores da sociedade, nomeadamente partidos dos mais variantes quadrantes políticos. Senão isto não muda. Senão o que vai acontecer é, aparece um governo que faz uma coisa e aparece outro governo que faz outra. Bom, terceiro ponto da conversa de hoje, que já vai ficando longo. Há um espectador que me escreveu ontem a dizer assim, sei lá, o Camilo, você às vezes parece que só critica por criticar. E dizia ontem que o Governo vai ceder aos sindicatos de professores, tendo em conta aquilo que é a nomeação de uma comissão que vai apresentar resultados lá para setembro. E dizia assim, mas sei lá, se o Governo não tem dinheiro, como você diz, como é que vai ceder? Oh, meu amigo, você, quantos governos é que conhece que não têm dinheiro e depois inventam uma solução qualquer para resolver o problema? Eu vou explicar. É óbvio que o Governo não tem problema, não tem dinheiro. E já vou explicar porque é que remeteu isto para setembro. Bom, aliás, explico já. O Governo remeteu esta questão para setembro por uma razão muito simples. Primeiro, não quer um caos no início do ano letivo. As pessoas já estavam a ameaçar que não ia começar bem o ano letivo. Segundo, isto cai em cima do orçamento e, portanto, qualquer alteração que seja preciso fazer entra na proposta do Orçamento de Estado. Terceiro, o Governo está à espera do terceiro trimestre deste ano para ver como é que estão a evoluir as contas públicas. Ora, o CFP, o Conselho de Finanças Públicas, disse ontem que está tudo a encaminhar-se para cumprir o déficit de 2018, mas há riscos. Bora, onde é que estão os riscos? São vários. Saúde, já percebeu aquela conversa de há bocadinho, do início? Educação, já percebeu esta conversa da cedência ao descongelamento das carreiras de professores? Bom, e também há outras coisas, novo banco, e depois há um problema com a segurança, que tem a ver com a Cimeira da NATO, que vamos falar no último ponto da conversa de hoje. Portanto, o Governo está aqui à espera. Bom, primeiro ponto. Segundo, repare, os governos são useiros e vezeiros, sobretudo estes que gostam de fazer cosmética orçamental, em dizer que resolvem problemas, não resolvem, tiram para o longo prazo. Ou seja, o Governo pode fazer uma coisa, ceder aos professores em alguma coisa agora, e depois segurar noutras áreas, olhe, na saúde e na educação, por exemplo, e depois dizer assim, não, agora o resto é para 2020, 2021. Enquanto o pau vai e vem, meu amigo, que me perguntou isto, folgam as costas. Mas o Governo depois atirará para outra legislatura a resolução do problema. Ou seja, o próximo Governo é que vai levar com esta brincadeira. Aliás, não é o próximo Governo, é você, sou eu, são todos os contribuintes, porque são as pessoas que vão pagar isto. Portanto, meu caro amigo Jorge, que me fez esta pergunta, a resposta é esta. Há sempre maneira de dourar a pílula. A questão aqui é que você depois não consegue fiscalizar isto, porque o Parlamento não fiscaliza nada, não é? Porque, como já percebeu, do ponto de vista orçamental, é aqui que entra a ausência do Sr. Presidente da República nestas matérias, que está muito caladinho, não se pronuncia, pois já começou a parar a candidatura, mas estas questões deviam estar a ser colocadas, levantadas e inclusive sindicadas pelo Sr. Presidente da República, que é coisa que não está a acontecer, Jorge, percebeu? Bom, sigamos por mim. Vamos inverter o ponto. O Conselho de Finanças Públicas, além da questão do déficit, dizer que o déficit está a caminho de se resolver, ou melhor, de ser cumprido, mas não está resolvido, diz outra coisa muito importante. O investimento público é muito inferior ao previsto. Olha, já percebeu os problemas na educação? Há escolas que continuam a ter... olha, há escolas onde nem sequer os ratos lá deviam estar. Está a ver? O Parlamento chegou ao ponto, inclusive, a dizer ao Governo que as escolas devem ser intervencionadas. Já agora, já percebeu o problema da saúde? É por causa disto. Já agora, vou-lhe mostrar mais uma fotografia, que é a manchete do Público, salvo erro de ontem, que diz que a CP está à beira de ruptura devido aos comboios velhos e avariados.
Este é que é o problema. É que o Governo está a tentar assegurar as contas públicas, apesar do crescimento da receita por causa do crescimento económico, continua a tentar assegurar o déficit com estas coisas. Olha, isto não se pode manter durante muito tempo. Nós vamos chegar ao final de uma legislatura com subinvestimento. E não me digam que eu sou contra o investimento público. Não sou. Há áreas onde faz todo o sentido o investimento público. Esta é uma delas. E, portanto, o CFP, o Conselho de Finanças Públicas, vem dizer aquilo que é mais uma das artimanhas que o Governo está a utilizar para conter o déficit. O último ponto da conversa, aliás, não é o último ponto, já vou explicar porquê, que tem a ver com a história da defesa. Como sabe, o Sr. Trump, que é um negociante, não tem outro nome, não merece outro nome, é um negociante, chegou à NATO e diz assim, eu vou sair disto, eu vou acabar com isso se vocês não fizerem a vossa despesa. Bom, nomeadamente países ricos como a Alemanha e por aí dentro. Mas não vai ser só a Alemanha, nós próprios vamos ter que fazer um esforço para aumentar o nosso gasto em despesa de defesa nacional. Bom, pergunta, isto não vai pôr em causa o déficit orçamental? Está a ver como agora apareceu mais um fator de pressão sobre o déficit orçamental? Você dirá, está bem, não é para 2018 apenas, é para depois, está bem, mas o problema é que nós temos um problema crónico de finanças públicas. É óbvio que vai ser mais uma fonte de pressão sobre o déficit. E é óbvio que nós vamos ter que fazer escolhas muito mais criteriosas nos próximos anos. Por isso é que esta história do déficit público, do endividamento público, continua na ordem do dia. E isto é bom que a gente não esqueça, porque isto é um travão ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. Último ponto da conversa de hoje, que eu não pus aí na agenda, mas vou falar. Porque já me perceberam, hoje de manhã recebi uma mensagem de um espectador a dizer assim, não se esqueça de falar sobre aquilo que você disse ontem do Ronaldo. É muito simples. Os trabalhadores da Juventus, da Fiat, decidiram fazer uma greve, porque a Juventus, que é da mesma família, que é a família Agnelli, que controla a Fiat, o Fiat Chrysler Automobiles, hoje em dia não é só a Fiat, é o grupo Chrysler dos Estados Unidos, decidiram investir 105 milhões de euros na contratação do Ronaldo. E, portanto, a conversa dos senhores trabalhadores dos sindicatos da Fiat é, para aí, eu ganho 20 mil euros por ano, então estou a gastar dinheiro naquilo. Bom, então eu vou-lhe explicar porque é que os trabalhadores da Fiat são dos mais mal pagos na Europa. Não são mal pagos, nem vivem na miséria, ao contrário do que eles estão a dizer. Isto é bullshit. Mas eu vou-te explicar porque são mais mal pagos. Porque não são produtivos. Ouviu bem? Não são produtivos. Eu conheço muito bem a Fiat, conheço inclusive a fábricas da Fiat, onde vou há 30 anos. Inclusive uma das piores fábricas do grupo se chama Mirafiori, que é ali em Turim. Bom, e então você sabe que a fábrica de Mirafiori até há pouco tempo teve 23% da capacidade instalada utilizada. Sabe o que é que isto quer dizer? E já agora uma coisa, o senhor Sérgio Marchionne, que foi quem recuperou a Fiat, um dia diz assim, há 8 mil trabalhadores ou 7 mil trabalhadores na Polónia, na fábrica da Fiat na Polónia, que fazem o mesmo do que 23 mil trabalhadores da Fiat em Itália. Hã? Percebeu isto? 7 ou 8 mil, já não me recordo, na Polónia, que fazem o mesmo do ponto de vista de produtividade que 23 mil em Itália. Está a ver porque é que são pobres? Eles andam a aprender com a CGTP. Está a ver? Esse é que é o problema. Olhe, vou ficar por aqui, vou-lhe lembrar que hoje pelo menos vai haver pelo menos mais uma conversa improvável, engraçada, que obedece ao mote de estou farto de gente que chora. É apenas isto. Mesmo para o final, vou-lhe só pedir o favor que coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira. Com licença.